E aí, mais um podcast agora no nosso canal. Pode relacionar. Vamos com um papo gostoso aqui. Estou eu com ela, Ilana Tanuri, top das galáxias, mais uma vez, para um papo quentíssimo. E hoje nós vamos falar de relacionamento, mas tarararã, vamos falar sobre traços de caráter, papo bom, vamos falar aquela pegada de dedo podre, enfim. Tamo junto e misturado. Tamo junto, Ilana. Tamo junto, juntíssimas. Eita, coisa boa. E aí, Ilana, ó, esse assunto, traços de caráter, é um assunto que mexe comigo. Mexe mesmo, de boa. Eu sou apaixonada por esse assunto, mas ainda confesso que eu não parei para me aprofundar tanto quanto você nesse assunto. E como a gente sabe que quando a gente não tem aquele conteúdo tão limpinho, perfeito na mente, a gente junta os nossos cérebros. Estamos aqui, eu e você, para juntar. Eu junto meu cérebro com o seu. Na verdade, eu pego o seu cérebro emprestado para completar aquilo que eu não sei. E nós vamos falar sobre traços de caráter. E eu pego o seu também, viu? Tamo junto e misturado. Gente, esse podcast, olha, nós começamos o canal Pode Relacionar, mas estamos só no começo. Mas temos tanto conteúdo quentíssimo. E se te interessa saber sobre dedo podre, por que você fica errando aí nos relacionamentos, por que ainda não deu certo, fica aqui que você vai entender essa pegada que o negócio é quente. Beleza, Isso Ilana? aí, pode relacionar. Pode relacionar. Bem, mas quando a gente fala esse negócio de traços de caráter, né? Fala aqui para mim só um pouquinho. Eu já tenho uma noção, eu já sei, lógico, né? Que a gente estuda, a gente sabe, mas eu sei que para falar de relacionamento e trazer essa junção aí do traço de caráter, para que eu tenha sucesso no meu relacionamento, se eu souber identificar alguns sinais de traços de caráter do outro, isso pode contribuir muito para que eu erre menos. Com certeza. Com certeza, porque você vai saber onde é que ele está na dor, o que você pode fazer para tirar ele da dor, né? E também o que é necessário para essa pessoa, para ela até se sentir importante dentro de um relacionamento. Entendi. Né? Entendi. E assim, só resumindo assim para a gente iniciar, como é que o que é traço de caráter, por exemplo? De onde vem isso? Então, isso aí foi Reich, né? Que foi um discípulo de Freud. Show. Que estudou e conseguiu ver nas pessoas, né? Os traços. Onde estavam. O que é o traço? O traço, ele fala da sua. Como é que se fala, gente? Esqueci. Seria ligado à crença? Não, seria ligado aos traumas que você tem desde o início da gestação. Show. Até os 5 anos de idade. Show. Entendi. Entendeu? Entendi. Esses traumas, eles vão de acordo com a formação do sistema nervoso central. Uau! Caramba! É a formação do sistema nervoso central. Desde a concepção até os 5 anos de idade. E por que é diferente para cada um? Porque cada um sente, né? Entendi. Cada um sente diferente. E aí significa que um trauma que ocorreu aí de 0 a 5 anos de idade, por exemplo, gera total o comportamento dessa pessoa na fase adulta. E vem para o corpo. Então, o traço você vê no corpo da pessoa. O traço você vê no corpo da pessoa. Tá pegando? Ó, fala mais sobre isso. É isso aí. Tipo, quer ver? O primeiro traço de caráter, né? Vamos falar. É o esquizoide. Show. A formação desse traço se dá do 0 da concepção, sim, até um mês e meio do nascimento. Uau! E como que esse traço acontece?
O bebê tá lá dentro da barriga da mãe, né? E de repente ele se mexe e a mãe toma um susto ao mesmo tempo. O que que esse susto vai fazer lá dentro da barriga? Aham. Vai contrair. Então ele Caramba. entende o quê? Ele entende porque a mielinização, né, tá no cérebro. Aham. O que que é a mielinização? Mielinização. Aham. É o caminho que os neurônios vão percorrer. Uau. Então, o primeiro caminho dele é o cérebro. Sim. Aí, o que que essa criança sente? Poxa, eu me mexi, houve uma contração. Isso quer dizer o quê? Que eu ao me mexer, eu fiz mal. Então, eu tenho que ficar Caramba. quietinho. Eu tenho que não existir. Meu Deus, como isso é interessante, né? Interessantíssimo. Meu Deus. E então isso explica muita coisa. Explica muita coisa. Ou seja, isso vem desde o feto, desde Até a os seus 5 gestação anos. até os 5 anos. Tem gente que vai até os 7. Reich, Aham. né? Ele foi até os 5 anos de idade. Entendi. Os estudos dele, Os estudos dele. entendi. Aham. Tá. Agora, isso significa dizer que a gravidez, na gravidez, né, os impactos emocionais que essa mãe sofre O bebê sente. tem todo o contexto para a formação e para o futuro dessa criança. Sim. Se é uma mãe que tem muito impacto emocional, sofre muito, tensão, muito alto nível de estresse, que hoje em dia, vida moderna, né? Quem é que não tem estresse? Sim, Qual mãe que sim. não tem estresse? Olha como que isso já vem lá desde a gestação. Mães, ó, nós estamos falando de relacionamento, nós vamos chegar lá, mas é totalmente relevante isso, né? Porque a gente vai conversando e um ponto. Eu quero até dar uma pausezinha aqui rapidinho para a Ilana se apresentar, porque esse é o segundo vídeo do nosso canal Pode Relacionar. E a gente já começou, né? Já e tal, mas eu quero mesmo que você entenda que nós estamos falando de uma pessoa, uma profissional, né? A Ilana é psicanalista, né, Ilana? Sim, sou psicanalista e Sim. naturopata. Psicanalista, naturopata. E várias outras formações também. Se a gente for enumerar aqui, meu Deus, vamos ficar até amanhã de manhã enumerando as formações da Ilana, sabe? Ou seja, além da experiência empírica, né, que ela tem, da vida, que fantástico, a experiência também profissional faz toda a diferença, né? Sim, sim. E vamos continuar nosso papo aqui, falando de traço de caráter. Tá muito interessante, mas vamos trazer agora para o lado de relacionamento um pouquinho, né? Pra gente ver, porque, ou seja, ninguém tem estrela na testa, né? Sim. E ninguém tem conhecimento sobre isso. Porque, imagina, a gente casa, né? A maioria pela paixão, apaixonado, uau, tal. Aí vem o estado de demência temporária, né? Que a gente fica. Os 7 primeiros anos. Pois é. E aí, o que vai acontecer? O estado de demência temporária faz com que a gente fique cego, mas existe uma tendência, por exemplo, para eu em me atrair por alguém com um traço de caráter específico baseado no meu, tem essa pegada ou não? Não, creio que não. Aham. Creio que não. Tá. Mas aí você tipo também... assim, o esquizoide se atrai pelo masoquista, o masoquista se atrai pelo... Não, né? Não tem isso não. Cada um com seu traço. Okay. Isso não determina o seu gosto, né? A sua predisposição para namoro, para ter um caso. Isso só te dá, né, mais conhecimento de saber com quem você está lidando e como você pode melhorar as coisas. Tá. Porque se eu sei que eu tô lidando, por exemplo, com esquizoide, ou com masoquista, ou com psicopata, né? Ou com oral, ou com, esqueci do outro,
Eu tô com a colinha Nós aqui, temos ó. 5 Colinha traços. aqui, gente. Eu esqueço, ó. O rígido. Ah, 5 peguei. traços. E aí, por exemplo, se eu sei que eu tô lidando com uma pessoa específica que tem aquele traço específico e eu aprendo como é que lida com ela, ela passa a ser mais previsível para mim, seria isso? Sim, sim, você vai ter mais ferramentas, né? Aham. E vai aprender a lidar quando o outro estiver na dor. Show. Porque o traço de caráter, ele fala da dor, né? Uhum. Fala da dor do trauma que ele sofreu. E ele vai carregar essa dor pro resto da vida. Entendi. Entendi. Então é saber, é uma informação para você saber lidar com a pessoa. Entendi. Que essa dor tá no inconsciente dela. Essa dor está no inconsciente. Entendi. E aí, quando você fala isso afeta o corpo da pessoa, seria o formato do corpo da pessoa? Formato do corpo. Por exemplo, o formato do corpo do esquizoide. Aham. Vai ser aquela pessoa magra, bem magra, os ossos pontiagudos, os extremos são pontiagudos, né? Show. É uma pessoa que ela está voltada muito para o mental. Lembra? A mielinização aconteceu no cérebro. Então ela é uma pessoa mais mental. Entendi. Ela é aquela que vai gostar de ficar sozinha, que vai se isolar, não gosta muito de festas, não gosta muito de multidão, Entendi. entendeu? É isso aí que é o traço do caráter. É isso Show. que ele vai moldando o seu comportamento Aham. na sociedade, Entendi. por causa do seu trauma. E qual é a dor? Todos nós temos dores, né? Sim. Qual é a dor do esquizoide? Ele estava lá dentro da barriguinha, né? Mexeu, coincidiu que houve uma contração, ele vai sentir o quê? Rejeitado. Caramba. Então a dor do esquizoide é a rejeição, Entendi. Entendi. entendeu? Meu Deus. E a pessoa pode ter 2 traços? Pode. A gente tem 2 traços que são mais Predominantes. predominantes, mais Entendi. proeminentes, né? Certo. Mas a gente pode ter os 5. Nada impede. Vai depender de como, de onde, de quando você Aham. foi criado. E aí a gente fala, né, que mães, pais, né, tomem cuidado, prestem atenção, porque você pode estar gerando um trauma no seu filho, mesmo não querendo, Meu mesmo Deus. não querendo. Presta atenção, mães, presta atenção. Porque às vezes a gente faz alguma coisa, eu sei porque eu também sou mãe, né? E às vezes a gente faz por amor. A gente não tem conhecimento. E vai que a gente faz algo, pode estar gerando um trauma. Exatamente. E aí é conflitante Aí a mesmo. gente vai falar dos outros traços, né? Porque aí já saiu da barriga, já Aham. está no mundo, né? E aí é a resposta do mundo para aquela criança. Do mundo e das pessoas que o cercam. Certo. Vamos falar do oral? Oral, beleza. Vamos falar do traço de caráter oral. Mônica, o que isso tudo tem a ver com relacionamento? Tudo. Tudo. Depois você vai encaixar, você vai pegar esse quebra-cabeça, você vai ver que coisa boa que vai ser. Bora lá, vamos lá. Vamos falar do oral. Fala um pouquinho para nós aí do oral. Então, o oral. Eu vejo que o traço oral, ele é um traço que ele está presente na maioria das pessoas. É mesmo? Por quê? Porque o traço oral vem da hora do desmame. A hora que a criança está sendo desmamada. Entendi. Ou seja, tirada do peito, tirado do aconchego da mãe. Entendi. Entendeu? É aquela criança que está ali e você tirou do peito, tá? Ela já sentiu que ela já não está mais naquele colo, naquele lugar aconchegante, Uhum. mas ela tem as necessidades de comer, de estar limpo,
também, Certo. né? E aí é o seguinte, a gente tem o oral de excesso e a gente tem o oral de falta. Mas vamos falar o que é o oral. Então, o oral, todos nós somos. Por quê? Todos nós passamos pelo período do desmame, Show. né? Aí a gente está falando de oral de excesso e de oral de falta e como que é o oral. Uhum. O oral é aquela pessoa gordinha, sabe? Ou então é aquela pessoa que é fofinha e que você gosta de abraçar, que é gostosa de pegar, de abraçar. Normalmente são essas pessoas mais sinestésicas, será? É, tipo, Aham. entendeu? Interessante. E, enfim, são comunicativas, falam muito, tudo no oral é muito. Então fala muito, chora muito, come muito, ri muito. Exagerado. São autênticas, digamos assim. É, show. Pessoas mais autênticas, mais Posso dizer então que quem é livres. oral é mais gente boa? Eu acho. Legal, gostei. Eu acho. Apesar de que né, todo mundo é, né? É. Não é quem é mais oral, quem é menos. Aham. Acho que cada um tem seus encantos. Sim, com Mas certeza. o oral é bem gostosinho. Ele é bem. Porque ele é fácil de lidar, né? Show. Ele tem jogo de cintura, Show. vamos dizer assim. E aí, vamos lá. Oral de excesso. O que é o oral de excesso? É aquela criança que, quando ela chora, o adulto corre para satisfazer as necessidades dela. Show. Entendi. Entendeu? Então a criança chorou, vai lá, taca a mamadeira, vai lá, taca a chupeta. Ou então pega a fralda, tira a fralda, põe a fralda, né? É o muito. Entendi. E o de excesso é aquela criança que chora e que a mãe demora a ir lá, demora a dar uma comida, demora a olhar se a fraldinha dele tá suja, Entendi. entendeu? Esse é o oral. E qual a dor do oral? Ah, Baseado nisso tudo que eu falei. O que o oral sente? Ele se sente abandonado. meu Deus. Então ele tem a dor do abandono. Então, nós falamos primeiro do esquizoide. Esquizoide. E a dor do esquizoide, que é lá na gestação, não é isso? É isso aí, do zero. Que é a É a rejeição. rejeição. Aí o oral, a dor do oral é O o abandono. abandono. Meu Deus, que interessante. Que interessante. Então é aquela criança que no momento do choro, ela demora para ser cuidada. Ou demora para ser cuidada ou não. E ela tem o sentimento. Ou não. Ela tem o sentimento do abandono. Por que do abandono? Porque você tirou ela do seio, do aconchego. Meu Deus, que interessante. Colo da mãe é aconchego. Entendeu? O cheiro, Sim, a quentura. E aí você tira ela daquilo sim. e põe num berço. Que choro. Então ela se sente abandonada. Nada. Ok. Reich, Muito eu vou bom. te falar, Reich, naquela época, Crânio. perceber isso e perceber que vem para o corpo. Aí vem a questão até aonde isso influencia no corpo, no formato do corpo, né? No formato do corpo. Meu Deus, aí ele classificou 5 formatos. 5 formatos. O oral é o redondinho, né? Meu Deus, que interessante, que interessante. Então, o esquizoide é o magro, a magra, né? Que tem ali Ossos pontiagudos, extremos. extremos. O oral é o mais fofinho, né? Mais redondinho. E aí vem o psicopata. Vamos falar do psicopata? Bora. Como que funciona o psicopata? O psicopata, ele vai de 1 ano até 2 anos e meio, o trauma. É o período do trauma, Entendi. tá? É aquela criança que ganha as coisas, tipo assim, Mônica, bebê, faz isso assim, que eu te dou isso. Faz essa gracinha,
E toma isso aqui. Seria um sistema de compensação. Manipulação. Manipulação por parte dos pais, no Por caso. parte dos pais, dos cuidadores. Dos cuidadores, entendi. Caramba, Que troca sim. com ele. Aí você vai fazer essa gracinha e troca, eu te dou isso aqui. O que é isso? Não é manipulação? Cara, É a dor dele? entendi. Meu Deus. E aí, até os 2 anos e meio que você falou? É, até os Até 2 anos e meio. Entendi. Então a dor dele é a manipulação. A manipulação. E aí ele aprende isso tem no inconsciente dele, e o que ele faz na fase adulta? Manipula Manipula como algo natural como algo natural. da personalidade dele. É isso aí. Caramba! Então E vamos os recapitular. psicopatas são bonitos, tá? São bonitos. Ah, é? É, Hum. eles atraem porque eles são bonitos. Tanto Como os homem quanto rígidos. mulher. Os rígidos também são bonitos. Então você, numa academia, Ó, presta numa atenção. academia você observa muito. Então, além de oral, logicamente, né? Sim. Vai ter muito psicopata e vai ter muito rígido. Ó, presta atenção na academia, quem que você tá olhando, tá? Tem os rígidos lá. A galera bonita, tanto homem quanto mulher. Rígidos, né? Que são Ou bonitos. psicopata. Ou psicopatas, são bonitões, bonitonas e tal. Ó. É, mas Meu olha, Deus. não confundam o nome, tá? Esse nome não tem nada a ver com desvio de caráter. Ah, tá. Muito importante. É, Aham. não, Muito importante. nada a ver. Isso é só uma nomenclatura dada, Sim, né, sim. por Reich para um dos traços. Não Entendi. significa que a pessoa é psicopata mesmo, louco, né? Sim, sim. Aquele, né, Voltado que pro não lado tem, maldoso, que não né? tem sentimento. Sim, O que é o sim. psicopata, né? O psicopata. É alguém que não tem afeto natural, né? Exatamente. Sim. Esse Então não aqui vamos- não, Tá, entendi. entendeu? Ok. Não pode confundir isso, gente. Isso é porque- importante, né? Não confunda o psicopata com o psicopata propriamente dito criminoso, ou aquele que realmente tem a falha de caráter muito, né, grave. É, que não enfim. tem sentimentos. O O psicopata é aquela aquele pessoa frio, que não né? tem sentimento. Sim, Não entendi. não tem empatia. Não esse aqui. Esse aqui Tá, a gente está falando de traço de caráter e da mielinização no corpo. Como que é o corpo, né? Ok. Como que o trauma, ele se materializa no corpo. Na Entendi. verdade é isso. entendi. Ou seja, ele altera o formato do corpo baseado naquilo que está lá. Aquilo na mielinização, na formação do sistema nervoso. Sim. Meu Deus, o quanto é interligado corpo, alma e espírito, né? Isso. Corpo e mente faz parte do mesmo sistema, porque o trauma fica na mente, não é? É, e vai pro corpo. E gera comando para o corpo. O corpo. Comando para o cérebro, mas gera comando para o corpo. Como que é, né? Deus é muito perfeito, faz tudo interligado. Muito, muito. Muito perfeito. Show, Ilana. E aí, beleza. E o masoquista? Então, masoquista, vamos lá. O masoquista é o período do desfraude. É o período que a criança ela está tendo controle do esfíncter. Né? O que é o esfíncter? Vamos dizer que é uma válvulazinha Aham. que aí você controla a hora de fazer xixi, de fazer cocô. Então é o momento que a criança está aprendendo isso, aprendendo a controlar as suas necessidades, que vai dos 2 anos e meio aos 3 anos e meio de idade. E como que esse trauma é gerado? Geralmente é aquela criança que faz um cocô, aí a pessoa vai e fala assim: nossa, mas que cocô fedorento! Nossa, mas você é um cagão, você é um mijão. Ou pune a criança porque fez um xixi, um cocô na hora errada. Meu Deus. E isso gera a dor da
humilhação. Ele se sente humilhado. Meu Deus. Entendi. E uma das características no corpo é ele não ter bunda. Olha bem, Sério? sério. Então, o masoquista é que tem essa característica de não ter bumbum. De não ter Limitadinho, bumbum. né? Tem É, bumbum, de- mas é bem, É, vamos colocar muitos assim, deles. discreto. Muitos deles. Gente, ó, Olha. toda regra tem sua exceção. Sim, Né? claro. Vamos claro, lembrar disso, porque a claro. gente está falando aqui numa coisa bem generalizada. Sim, com certeza. Né? Para a gente poder, para vocês entenderem melhor os traços de caráter. Então é isso, é a dor da humilhação. Ele se sente humilhado. Caramba. Ou ele fez alguma coisa e foi chamada a atenção na frente de todo mundo. Aham. E o corpo dele responde. Responde. Impressionante. Coisa linda, né? Profundo, muito profundo. Jesus. Maravilhoso, né? Então, Eu a acho esse dor- conteúdo maravilhoso. Maravilhoso. Então, a dor do masoquista é a Não, a dor do A dor masoquista é humilhação. é humilhação. Jesus. E o esquizoide? O rígido. Não, rígido, faltou só o rígido, né? É, o rígido também, gente. Angelina Jolie e Brad Pitt. Ah, Exemplos de rígidos. os dois? Os dois. E são Sério? lindos, né? São lindos. São lindos. O rígido, gente, tem tudo Sim. no lugar. É todo bonito, todo, sabe, todo harmônico Aham. no corpo. Meu Deus. Mas ele tem uma dor, Ah, que é a da traição. 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 Por quê? Caramba. Ah, É formado dos 3 anos e meio aos 5 anos de idade. show. 5 anos de idade é o período que a criança ela descobre a sexualidade dela. E ela também descobre que todo mundo tem par. Ou seja, ela vai tentar fazer o par. Se for menino, com a mãe. Se for menina, com o pai. Ai, Mas ela vai notar que existe o quê? Uma terceira pessoa ali, uhum. né? Que é ou a mãe ou o pai, dependendo. Sim. Então, ela vai fazer a triangulação e vai sentir Caramba. traída. Traída. Entendi. Aí entra o complexo de Édipo, o complexo de Eletra. Entra aí, começa aí, né? Sim. Começa aí. Que é a descoberta da sexualidade que vai até, Sim. Entendi. né? Então, a dor do rígido É a traição. é a traição. Meu Deus, aí se a gente traz isso para um relacionamento, se eu identifico que eu estou me relacionando com uma pessoa que tem o traço de caráter rígido, tem a ver, vou te fazer a pergunta, né? Tipo assim, dessa pessoa ser mais intolerante até a um caso de traição? Ou, Sim. ou essa pessoa tem a tendência de trair? Como é que funciona? Eu acho que os dois. Caramba, Porque ela vai sempre triangular. meu Deus, Ela que vai perigo. sempre triangular. O que é o triângulo, né? Aham. É você, a outra pessoa, ela sempre vai ter mais uma. Como válvula de escape. Ou, tipo, não vai dar certo, eu tenho aqui. Entendi. Mas isso aí entra aquela questão também do caráter da pessoa, né? Claro, claro. Porque isso aí seria, vamos colocar assim, seria a fraqueza do rígido? Sim. A dor, né? A dor dele, né? A dor dele é a Agora, fraqueza se dele. ele também é uma pessoa de caráter, ele vai entender que ele precisa dominar essa fúria dele, né? Isso, mas ele vai triangular. Isso aí você Dominar. pode ter certeza. Ele Mas isso vai não significa que triangular. ele vai trair. Não significa que seja uma traição. Entendi. Ele triangula com tudo, até com o emprego. Entendi. Entendeu? Ele tá aqui. Porque foi o modelo que Eu ele tenho esse emprego entendeu. aqui, mas aí eu tenho outro aqui, ó. Sim, Eu já tenho outro aqui que se esse não der certo, eu tô aqui. sim. E Entendeu? é interessante porque é o modelo que ele entendeu que é certo, né? É.
modelo de vida que ele entendeu. Como é que ele responde. Meu Deus, que doido isso. É lindo, né? É Eu lindo. sou apaixonada. É lindo. Agora, tem tanta coisa que a gente pode falar de pontos positivos de todos esses traços, né? Tem muita coisa, tem pontos positivos, pontos negativos. Como é que a gente traz uma pessoa? Como é que eu observo, como é que eu identifico essa pessoa, né? Que eu tô junto, se ela é esquizoide, se ela é psicopata, se ela é rígido, se ela é masoquista, se ela é oral, se ela é... Meu Deus! Gente, o negócio é bom, hein? Depois a gente vai falar, né, do formato, dos corpos. Sim, No outro sim. podcast aí a gente vai continuar falando. Porque tem como você ver pelo formato do corpo, sim. Entendi. Entendeu? Mas é fácil. Depois Top. que você treina, Aham. fica muito Top. fácil. Eu me pego assim toda hora olhando. Ah, Show. aquele ali é isso, aquele lá é... aquele lá Sim. tem esse traço. É muito bacana. Já vira rotina, né? Tipo, É. esse é esquizoide, esse é oral, esse é... É. Bem, olha, vou falar uma coisa para você que está aí acompanhando. Essa é a parte 1, nós vamos ter a parte 2. Se esse assunto faz sentido para você, se você quer saber se o seu traço de caráter é oral, é esquizoide, é masoquista, já até esqueci, gente, aqui, eu tô pegar minha colinha, tá? É rígido. Ó, se você quer saber mais sobre você mesmo e se você quer saber sobre essa pessoa que você está se relacionando, ou com o futuro ou a futura com quem você vai se relacionar, continua com a gente aqui, continua acompanhando, mas eu já vou te dar um recado. Assina logo o nosso canal, tá? Pega o seu dedinho aí, inscreva-se agora. E aperta o sininho para você receber notificação, porque nós vamos ter um vídeo por semana, no mínimo, para alegrar seu coração, para te encher de conteúdo. E compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Porém, olha que legal, o YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante quando tem comentários, além das curtidas. Então, dá o seu like nesse vídeo e comenta, coloca aqui o que você quer saber. O que você quer que a Ilana responda? A Ilana Tanuri vai te responder sobre os traços de caráter. Coloca aqui, porque os próximos vídeos podem ser exatamente para responder a sua pergunta. Isso aí, okay? bora interagir. E estamos juntos, né, Ilana? Junto e misturado. E continua seguindo que nós vamos ter a parte 2 para prosseguir nesse assunto, ok? Isso aí, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.